Salve! Eu sou a professora Marinalva Martins, sou estudante de Cultura Racional e uma estudiosa da história do Brasil e do mundo, em especial da história do Brasil. Quando o senhor Manuel Jacinto Coelho nasceu, em 1903, 30 de dezembro de 1903, o Brasil já era uma república. E antes de ser uma república, o Brasil já, através da princesa Isabel, já havia assinado uma lei no dia 13 de maio, a Lei Áurea, abolindo a escravatura. A prosperidade no Brasil, durante o Império, baseava-se na agricultura. E esta, por sua vez, com algumas exceções, dependia do trabalho dos escravos. Muita gente não se conformava com tal estado de coisas, mas a escravidão era considerada necessária. Diziam seus defensores: se tirarmos os escravos das fazendas, quem irá substituí-los? Afirmava-se que só os cativos, todos eles de origem africana, eram capazes de trabalhar em nosso clima e que, se fossem libertados, as plantações ficariam abandonadas. Alegando os fazendeiros semelhantes motivos, até a ocasião da Guerra do Paraguai, conseguiram impedir que se desenvolvesse qualquer movimento em favor da abolição do cativeiro. O Brasil permanecia um dos poucos países do mundo onde ainda se empregava tão desumano sistema de trabalho. Dom Pedro II era pessoalmente favorável à abolição, mas não queria desagradar aos grandes proprietários de terra que constituíam a principal classe do Brasil e dominavam a política. A partir das iniciativas de Mauá, entretanto, já havia em nosso meio muitos comerciantes, banqueiros, engenheiros e mesmo alguns industriais ricos e de grande prestígio, que, não precisando de escravos, se mostravam francamente partidários da abolição. A população das cidades, na sua maioria, também desejava que se acabasse com o cativeiro. Alguns fazendeiros inteligentes e progressistas, pouco antes da Guerra do Paraguai, tiveram a ideia de cultivar suas terras com colonos trazidos da Europa. As primeiras experiências se fizeram em São Paulo e produziram resultados animadores. Começaram a ser chamados então de diversos países europeus imigrantes para trabalhar em nossos campos. Durante muito tempo, poucas foram as fazendas a utilizarem os trabalhadores livres, mas já estava provado que era possível aproveitar a terra sem o regime da escravidão. Isso veio animar os inimigos do cativeiro, os chamados abolicionistas, que tornaram mais forte a sua campanha. Era a intenção de Dom Pedro II ir fazendo desaparecer aos poucos a escravidão. E, em 1871, por iniciativa do Visconde do Rio Branco, foi promulgada uma lei pela qual todos os filhos de escravos que nascessem de então em diante seriam considerados livres. Esta lei não satisfez, entretanto, aos abolicionistas, entre os quais se contavam jornalistas, poetas, escritores e oradores de valor. Em 1884, as províncias do Ceará e do Amazonas promoveram a abolição dentro dos respectivos territórios. Em 1885, em todo o Império era posta em vigor a Lei dos Sexagenários, que declarava livres os escravos de mais de 60 anos. O imperador ainda hesitava, receando tomar decisão definitiva. Achando-se ele ausente, a princesa Isabel, que então estava à testa do governo, assinou, em 13 de maio de 1888,
o ato que extinguia para sempre e inteiramente a escravidão no Brasil.